O tema dessa conversa é a economia açucareira no Nordeste colonial. Quando o rei Dom João III de Portugal se decidiu definitivamente pela colonização do Brasil, isso a partir de 1530, os portugueses se depararam com uma série de problemas e de questões. Afinal, não se tratava de atravessar um oceano e mudar de hemisfério para fazer experiências. Eles desejavam, claro, ganhar dinheiro e muito e o mais rápido possível com a sua nova possessão no continente americano. Então, diante do fato do Brasil oferecer condições naturais para uma série de atividades, até para além da agricultura e da pecuária, uma primeira questão que se destaca é esta aqui. Por que a opção portuguesa pela cana-de-açúcar? Normalmente, quando as pessoas se deparam com essa questão, um primeiro fator que vem à lembrança se refere às condições naturais que o Brasil oferecia aos novos colonizadores. Nós estamos aqui falando da natureza brasileira desde aquela época, é claro, nos referindo às condições dos solos, o solo de Massapê, em particular, bastante adequado à agricultura, à cultura da cana-de-açúcar e muito comum no Nordeste, aos climas com os quais a cana-de-açúcar se deu maravilhosamente bem e que o Brasil oferecia. No entanto, apesar desse fator condicionante, ou além dele, nós vamos considerar pelo menos mais três fatores que seriam determinantes na escolha pelos portugueses da atividade canavieira no Brasil colonial. Aliás, em relação às origens da cana-de-açúcar, que não são americanas, cabe afirmar que comunidades humanas já conhecem alguma coisa parecida com o açúcar desde 7.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, na região de Papua Nova Guiné. O rei Alexandre Magno, na sua passagem pela Índia, isso por volta de 327 a.C., já se referiu a um certo bambu do qual se podia extrair como que um mel sem a necessidade de abelhas. Ou seja, vindo do Oriente, passando pela China, pela Índia, o açúcar se desenvolveu, se expandiu pelo norte da África, pelo sul da Europa, pelas penínsulas Ibérica e Itálica, foi parar nas Canárias, já no Atlântico, na Ilha da Madeira, para atravessar o oceano e vir parar no Brasil e em outras regiões das Américas. Retornando, aliás, a esses nossos fatores, em relação à Ilha da Madeira, nós já podemos destacar um outro fator interessante, ou seja, os portugueses que colonizaram essa ilha atlântica já desenvolveram ali uma experiência bastante interessante em relação à produção de cana-de-açúcar em grande escala. Portanto, quando o sistema colonial mercantilista foi montado no Brasil, não havia para eles portugueses grandes novidades em relação à experiência naquele tipo de produção. E é evidente que um fator importante e decisivo era o mercado consumidor em expansão na Europa para esse tipo de produto. Claro que se não houvesse mercado consumidor para o açúcar, muito provavelmente os portugueses não teriam nem pensado ou cogitado na produção em grande escala de cana-de-açúcar. Finalmente, um fator decisivo foi a associação dos colonizadores portugueses com os seus sócios flamengos, ou seja, da região das cidades de Amsterdã, Rotterdam, Utrecht, Antuérpia, Haia, que tiraram o grosso do dinheiro ou financiaram o capital para a montagem dos grandes engenhos na região nordestina do Brasil. Esse financiamento flamengo, aliás, se explica por uma antiga associação de portugueses e esses futuros holandeses desde meados do século XV, pelo menos. No começo do século XVI, mais exatamente entre 1506 e 1516, judeus, portugueses e outros não católicos foram perseguidos pelo rei Dom Manuel. Então, muitos deles, inclusive ricos, se refugiaram na região de Flandres, servindo depois para os contatos ou servindo
como uma ponte entre a coroa portuguesa e esses banqueiros flamengos interessados em entrar no negócio da colonização do Brasil no outro lado do Atlântico. Diga-se de passagem, com um capital bastante importante, porque o investimento inicial para a montagem do sistema colonial não seria baixo, né, de forma nenhuma, e os portugueses contaram com esse alto investimento da parte dos seus sócios flamengos. É interessante notarmos nessa tela de Henry Coster, O Engenho do Açúcar, tela do século XIX, mas inspirada na forma como os engenhos já se haviam organizado no Brasil desde o século XVI, o espaço por excelência da agroindústria do açúcar, da qual faz parte a moenda, onde os trabalhadores escravos estão desenvolvendo a transformação da matéria-prima da cana-de-açúcar no produto agroindustrial que é o açúcar, isso já de uma forma um tanto sofisticada, observe-se aqui a roda d'água, como uma forma de energia para a movimentação desta máquina que era a agroindústria do engenho, onde se desenvolveu a sociedade colonial portuguesa no Brasil a partir do século XVI.